Olá, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a este vídeo e eu convido você para ficar conosco a fim de aprendermos sobre a celebração de Páscoa que acontece essa semana. Antes de tudo, Páscoa se trata de uma das festividades do Senhor, conforme descrito no livro de Levítico, capítulo 23, no versículo 4, que diz: Estas, pois, são as solenidades do Senhor, as santas assembleias, as quais proclamareis no devido tempo. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 15º dia do primeiro mês do ano. Essa festividade ficou marcada para ser celebrada anualmente devido ao que aconteceu na saída do Egito. Houveram 10 pragas a fim de Israel ser livre do Egito, a fim de promover a libertação do povo de Israel, onde apenas na 10ª praga foi onde realmente Faraó permitiu que o povo hebreu saísse de suas terras. E essa 10ª praga foi o que marcou a saída do povo de Israel. E foi a praga da morte dos primogênitos. O Senhor enviaria o anjo destruidor, onde ele entraria na casa de todos os moradores do Egito, a fim de matar os primogênitos. A única casa, ou as únicas casas onde ele não entraria, seriam as casas que estavam marcadas com o sangue que havia sido morto, ainda no Egito, onde, por meio do sangue desse cordeiro, eles passariam nas portas e esse sangue é o que iria poupar a vida dos primogênitos dos hebreus. Isso está no livro de Êxodo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as 2 colunas laterais, ele passará diante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Portanto, a morte do cordeiro que foi sacrificado ainda no Egito, o sangue desse cordeiro livrou da morte os primogênitos dos hebreus. E o significado da palavra Páscoa? A palavra Páscoa é uma palavra hebraica que se chama Pessah. Essa palavra significa passar por cima e ela está relacionada ao que aconteceu nessa celebração ou nesse evento. Lá no capítulo 12 de Êxodo, versículo 26 diz: Quando os vossos filhos os indagarem, que rito é esse? Ensinareis, é o sacrifício de Pessah ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus, o Senhor. Então observe que a palavra Páscoa ela está relacionada ao fato do Senhor ter passado sobre a casa dos filhos de Israel. Ou seja, passou por cima, não entrou na casa, mas passou por cima. E por isso Pessah significa passar por cima, passar sobre, para que lembrasse sempre que fosse a celebração de Páscoa que Deus passou por cima das casas, não permitindo que o destruidor entrasse nelas, a fim de matar os primogênitos do povo de Israel. E o que poupou esses primogênitos foi a morte do Cordeiro de Páscoa, o que traz uma relação entre a Páscoa e Cristo. Essa relação entre a Páscoa e Cristo se dá pelo Cordeiro. O Cordeiro é o que conecta, o Cordeiro de Páscoa é o que conecta Cristo com ela. Uma vez que ele é assim chamado no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, Jesus ele é chamado de Cordeiro de Páscoa. Assim diz 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, o que conecta a Páscoa com Cristo é justamente a morte do Cordeiro. Pois aquele Cordeiro morto, ainda no Egito, para livrar Israel, para poupar os primogênitos, já apontava para a morte de Cristo. Por meio dela, nós também seríamos poupados. Nós somos como aqueles
primogênitos do povo hebreu que seriam mortos, mas o sangue do Cordeiro os livrou daquela morte. De igual modo, a morte de Cristo em nosso lugar nos livra da morte eterna, da condenação eterna. Por isso o Senhor Jesus, ele foi morto durante uma semana de Páscoa. No livro de João, capítulo 19, versículo 14, diz: "E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o." Então a crucificação de Jesus se inicia numa sexta-feira da semana de Páscoa. Isso mesmo, Páscoa tem a duração de uma semana. Isso porque a celebração de Páscoa, ela acontece junto com a celebração de Hag Hamatzot, ou pães, ou festa de pães sem fermento. E essa festividade, ela tem a duração de 7 dias. No livro de Lucas 22:1 diz: a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Então essas duas festividades acontecem juntos. Por isso que a celebração de Páscoa tem a duração de 7 dias, conforme foi ordenado pelo Senhor no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 5 e versículo 6. Diz: a Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 15º dia do primeiro mês, no 15º dia daquele mês começa a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comereis pães asmos sem fermento. Então Páscoa é colocada junto com a festa de pães sem fermentos e por isso tem a duração de 7 dias. E foi uma semana de Páscoa que dura 7 dias, onde na sexta-feira daquela semana Jesus foi sacrificado. Por isso que para nós cristãos essa celebração ela é de extrema importância. Não podemos permitir que essa sexta-feira passe em vão. Nós devemos nos lembrar de que foi numa sexta-feira da semana de Páscoa que o nosso Senhor Jesus Cristo foi sacrificado. E que além disso, sobretudo, num domingo, ele foi ressuscitado. Mas a sua ressurreição só tem significado, só tem relevância, porque primeiro ele passou pela morte. Ele enfrentou a morte na sexta-feira. E naquele domingo, da semana de Páscoa, ele conseguiu obter a vitória sobre ela. Por isso, celebremos Páscoa. Nós celebramos sexta-feira nos lembrando da crucificação de Jesus e também celebramos no domingo nos lembrando da ressurreição de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Que Deus te abençoe.